Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao site do Inglês com Pensadores. E nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação do site e também da metodologia que a gente utiliza e explicar na prática para vocês como que vocês podem utilizar o site para aprender inglês sozinhos. Então, o propósito do projeto em si, do projeto Inglês com Pensadores, é ensinar as pessoas a como estudar inglês sozinhas. E ao mesmo tempo oferecer um material gratuito e de qualidade para essas pessoas que querem aprender inglês sozinhas. Então o projeto é um podcast onde toda semana a gente disponibiliza áudios em inglês, tanto no Spotify, no Google Podcasts e também na Apple Podcasts. Então toda semana sai um áudio no nosso podcast em inglês e também aqui no nosso site sai um material de estudo. Esse material de estudo tem o quê? Tem a transcrição do que é falado, ou seja, tudo que é falado em inglês no podcast. Tem o texto, aqui escrito no site para vocês acompanharem. Tem a tradução desse texto em inglês. E também a gente disponibiliza o áudio de cada frase separado. Agora eu vou mostrar para vocês como que o site é organizado. Então aqui a gente tem um menu inicial, onde fica o início. A gente tem os episódios, entrevistas, o blog, a equipe, que apresenta a equipe por trás desse projeto. E também tem a parte de pesquisar, onde você pode pesquisar por alguma coisa que você, por algum assunto ou por algum tema que você tem interesse. Então aqui na parte de início, a gente faz uma apresentação do projeto, do que se trata o projeto, qual é a metodologia que a gente utiliza. A metodologia que a gente utiliza se chama Textos com Áudio. Então, é a metodologia que eu utilizei para aprender inglês sozinho. Então, é uma metodologia que eu acredito bastante e que também pode ajudar vocês a aprenderem inglês. Se vocês forem pessoas dedicadas, autodidatas, que têm a capacidade de aprenderem sozinhas, sem ter um professor do lado para te explicar tudo em detalhes. Então, é essa filosofia que a gente acredita aqui no Inglês com Pensadores. A gente oferece um material de qualidade para vocês estudarem, oferece também as explicações sobre como estudar, e você, como estudante que quer realmente aprender inglês, se responsabiliza pelo seu aprendizado e corre atrás de aprender sozinho ou sozinha. Então, é isso que a gente acredita. A gente oferece material de qualidade, gratuitamente, oferece explicações em detalhes e você, se você realmente quer aprender sozinho, você corre atrás e aprende da mesma forma que eu quis aprender inglês sozinho, eu corri atrás e aprendi. Então eu estou aqui para mostrar que realmente é possível aprender inglês sozinho, sem pagar professor, sem comprar curso. Então é essa a filosofia do Inglês com Pensadores. A gente acredita que todo mundo pode aprender inglês sozinho se você se responsabilizar pelo seu aprendizado e tiver disciplina e dedicação nos seus estudos. Sem isso, você não aprende inglês. Sem disciplina, sem dedicação e realmente querer aprender inglês para mudar a sua vida e conquistar seus objetivos. Sem isso, eu vou ser bem sincero que a maioria das pessoas não consegue aprender inglês sem ter disciplina, sem ter dedicação e realmente querer. Se você não tem isso, é melhor você procurar um professor ou procurar um curso pago que vai te dar toda a estrutura para você estudar de uma forma mais sem estresse, digamos assim. Então aqui a nossa metodologia que a gente utiliza chama Textos com Áudio. Depois eu vou mostrar na prática como que vocês vão estudar sozinhos utilizando essa metodologia. Aqui um pouco mais abaixo a gente tem a parte onde a gente explica quais são as funcionalidades que o site traz para facilitar o seu estudo. Então depois você pode ler aqui com mais calma. Aqui abaixo eu também tenho um artigo que eu escrevi. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um artigo muito grande, tem mais ou menos umas 10 mil palavras, onde eu explico em detalhes métodos de estudo, sites, aplicativos que vocês podem utilizar para aprender inglês sozinhos. Então, quando você vem aqui na parte de conteúdo, vocês podem ver que
Olha a quantidade de tópicos que eu escrevi aqui para ajudar vocês a aprender inglês. Então, nesse artigo aqui, você pode tirar muitas dúvidas que você, né, que está começando a aprender inglês sozinho, você tem e você não conseguiu encontrar em nenhum lugar de forma organizada. Então, eu tenho certeza que se você ler todo esse texto aqui de 10.000 palavras, você vai ter muita coisa que você vai aprender, vai ter muitos recursos para começar a sua jornada aprendendo inglês. Então aqui, né, tem esse artigo que eu escrevi. Também tem um vídeo que eu gravei, né, lá para o YouTube, onde eu expliquei em detalhes qual que é a minha história aprendendo inglês, por que eu quis aprender inglês, como que foi o meu processo, né, de estudar para aprender inglês. Então nesse vídeo aqui tem tudo bem detalhado, tanto que o vídeo tem 1 hora de duração. Então eu expliquei bem detalhado, justamente para ajudar qualquer pessoa que começou hoje a aprender inglês e não sabe com o que aprende. Então nesse vídeo aqui tem muitos detalhes, tem muitas dicas, que é o vídeo, né, que eu gostaria de ter assistido quando eu comecei a aprender sozinho. Então eu pensei assim, vou gravar um vídeo para quem quer realmente aprender inglês e que começou hoje e não sabe por onde começar. Então nesse vídeo aqui tem muitos detalhes. E um pouco aqui abaixo você também pode acompanhar o nosso Instagram, né? O nosso Instagram, o arroba dele é Inglês com Pensadores. E toda semana eu posto conteúdos lá no Instagram para ajudar vocês. Então, o que vocês podem ver aqui, tem muitos conteúdos já publicados, que você pode conferir depois lá no Instagram para aprender inglês. Então, aqui eu dou dicas de aplicativos, sites e também métodos. Então, aqui toda semana tem muito conteúdo legal para quem quer aprender inglês. Então, a primeira parte, né, do site é essa, o início. E agora a gente vai conhecer a segunda parte, que se chama episódios. Então, do que se trata essa parte de episódios? Como eu falei, o projeto basicamente é um podcast. Então, toda semana a gente disponibiliza um episódio novo, que é um áudio de uma pessoa americana, né, nativa em inglês, que ela tem alguma coisa, alguma lição para ensinar para a gente. Então, o podcast tem essa pegada mais de desenvolvimento pessoal. Então, toda semana a gente aprende uma lição de vida, algum aprendizado que pode impactar a nossa vida. Então, os episódios eu disponibilizo no Spotify, no Google Podcast e também na Apple Podcast. Então, sempre que sai um episódio novo, sai também um material de estudo aqui no site. E o material de estudo fica aqui nessa seção de episódios. Então, a gente já tem 20 episódios atualmente, né, lançados. Então, a gente também tem 20 materiais de estudo para você vir aqui no site, estudar com calma e aprender inglês. Então, eu vou começar aqui, né, pelo primeiro episódio que a gente lançou do podcast. Então, no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, você vai encontrar o áudio de cada episódio separado. Então, o primeiro episódio foi com o Mike Tyson. Então, se você for lá, né, no Spotify, você vai encontrar o áudio referente a esse material de estudo aqui. Quando você entra no material de estudo, eu vou explicar para vocês qual que é a estrutura desse material de estudo, né? Como eu falei, a gente utiliza uma metodologia chamada textos com áudio. Então, basicamente, realmente é um texto que você tem do que é falado no podcast. Então, você tem a parte escrita e você também tem a parte do áudio. E você combina tanto a parte escrita quanto a parte do áudio, né, que é falada, para estudar e aprender inglês. Todos os materiais de estudo seguem a mesma estrutura, né? Então, eu vou mostrar para vocês qual que é essa estrutura. Quando você entra, né, no material de estudo, aqui a gente tem um vídeo, que é a fonte, né, que é o canal do YouTube onde eu tirei o áudio, né? Então eu gosto de referenciar para vocês saberem de onde está vindo esse material de estudo. Então vem desse canal aqui, ó, chamado The Mental House. E aqui no site eu ofereço também um player de podcast para vocês estudarem diretamente aqui pelo site. Então nesse player aqui você pode tocar o áudio, né, obviamente. Você pode retroceder, pode voltar 15 segundos, pode avançar 30 segundos,
pode deixar o áudio mais lento ou mais rápido, se você quiser. Também pode mexer, né, no volume. Então, esse é um player completo de podcast para você estudar através aqui direto pelo site. A gente também tem o texto em inglês. Então, tudo que é falado nesse áudio, né, a gente tem escrito aqui para você estudar. E descendo um pouco aqui abaixo, a gente tem o texto, né, que é aquele texto acima em inglês, com a tradução linha a linha. Então, aqui a gente tem o texto, né, a frase em inglês, a tradução dessa frase, e a gente também tem um áudio referente a essa frase. Então, como eu falei anteriormente, é muito importante que você desenvolva a sua escuta. Então, aqui a gente tem o áudio, né, de cada frase separado para você o quê? Para você treinar a sua escuta. Então, você lê aqui a frase em inglês, depois você lê a tradução dessa frase e escuta o áudio dessa frase. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. E todos os áudios são de pessoas reais. Esse é o inglês que, se caso você viaje para os Estados Unidos ou então para outro país que fala inglês, esse é o inglês que você vai se deparar na vida real, né? Não é aquele inglês pausado, lento. É um inglês falado que as pessoas utilizam no dia a dia. E para todo o texto, né, a gente segue essa mesma estrutura. Tradução linha a linha. Às vezes eu faço algumas notas, né, com explicação gramatical que eu acho necessário. Então, quando eu acho necessário, eu faço uma explicação breve sobre a gramática, mas o foco principal do projeto não é ensinar gramática. O foco principal do projeto é te ajudar a melhorar a sua escuta através dos áudios em inglês e também aprender palavras em inglês através dos textos. A gramática você pode aprender estudando por canais no YouTube, através de livros, mas o foco principal do projeto não é na gramática, mas é sim em te ajudar a melhorar a sua escuta em inglês e também aprender palavras em inglês. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como estudar utilizando a metodologia de texto com áudio. Então, como eu já falei, né, o vídeo não importa para você estudar inglês. Apenas se você quiser conhecer, né, quem é a pessoa por trás, né, que está falando o áudio, você pode assistir. Mas o vídeo é só para dar referência ao canal original que publicou o vídeo. Mas basicamente você vai utilizar o player de podcast aqui no site, o texto em inglês e também o texto com a tradução linha a linha. E qual que seria o primeiro passo da metodologia utilizando os textos com áudio, né? O primeiro passo seria você escutar esse áudio, escutar apenas o áudio, prestando muita atenção 5 vezes. E por que 5 vezes? 5 vezes é uma sugestão que eu faço para vocês. Não quer dizer que você precisa escutar 5 vezes o áudio. É apenas uma sugestão. Pela minha experiência, 5 vezes é uma quantidade que não é muito e também não é pouco. Então seria aquela quantidade ideal, né? Por quê? Como os áudios geralmente eles têm no máximo 1 minuto, 1 minuto e 30, você não vai ficar muito tempo escutando. Por exemplo, às vezes tem pessoas que estudam através de vídeos de 10 minutos. Se eu falasse para essa pessoa ver esse vídeo de 10 minutos 5 vezes, já seria um tipo de estudo que gastaria muito tempo. E agora, quando eu falo, escuta um áudio de 30 segundos 5 vezes, você vai gastar no máximo uns 5 minutos para escutar esse áudio 5 vezes. Como eu falei anteriormente, é uma sugestão de vezes que você pode escutar. Se você quiser escutar mais de 5 vezes, você pode escutar também. Eu não recomendo que você escute mais de 10 vezes, porque se você começar a escutar muitas vezes, o estudo já começa a ficar muito cansativo. E se você escutar poucas vezes, tipo uma vez, você não vai pegar os detalhes da pronúncia em inglês. Então é muito importante que você tenha um equilíbrio na quantidade de vezes que você escuta. Por isso que eu recomendo 5 vezes, mas não é uma regra. Então o primeiro passo é bem simples. Você escuta o áudio 5 vezes, apenas o áudio. Então seu foco vai estar o quê?
escutar o áudio com muita atenção e tentar perceber os detalhes da pronúncia. Aí você se pergunta, mas eu estou começando a aprender inglês e eu não vou entender nada. Realmente, você não vai entender nada se você apenas escutar o áudio da primeira vez. É um processo. Então, nessa primeira etapa, você vai apenas escutar o áudio e a partir do momento que você começar a estudar o texto em inglês, então você vai começar a compreender o áudio. Confia, é um processo, como eu falei, é um processo. Um processo ele tem passos que você precisa seguir para ter um resultado no futuro. Então, como eu estou falando, né, o primeiro passo, você vai escutar o áudio 5 vezes. Eu vou escutar apenas uma vez para vocês verem como que é na prática, né? Então, você vai escutar o áudio. Quando você aperta, né, aqui no player do podcast, aparece também esse player flutuante aqui, ó. Flutuante porque ele está flutuando, né? Então, você vai ter o player aqui e outro player aqui. Então, na primeira etapa, né, você vai apenas escutar. Então, vamos escutar apenas uma vez. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Right. You're nothing without discipline. Because you give up under the slightest struggle without discipline. 100%. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Doing what you hate to do, but do it like you love it. That is a great quote. And if you can do that, you can be successful in anything. You normally are. Então, muito bem. Como eu falei, né, eu não vou escutar as 5 vezes, mas você que está aí do outro lado assistindo o vídeo, né, você vai escutar esse áudio 5 vezes. E o seu principal foco vai ser o quê? Tentar perceber as nuances. Né? Quando eu falo nuance, é perceber esses detalhes da pronúncia das palavras, das frases. Mesmo que você não entenda, é muito importante que você coloque atenção no que você está escutando. Então, deixe todas as distrações, tipo celular, deixe o celular desbloqueado, no modo silencioso e foca no estudo. O primeiro passo, você vai focar na sua escuta. Agora, o segundo passo que você vai fazer é escutar o áudio e ler o texto em inglês ao mesmo tempo. E aí, de novo, vem aquela questão, né? Eu sou iniciante no inglês. No começo, você não vai conseguir acompanhar o áudio e ler o texto ao mesmo tempo. Por quê? Às vezes a pessoa fala muito rápido e você ainda não tem a velocidade necessária para acompanhar com a sua escuta, né, com seus ouvidos, o que é falado e ler o texto com seus olhos. Então, no começo, vai ser difícil. Realmente, vai ser bem difícil você acompanhar tanto o áudio quanto o texto em inglês. Por isso, é necessário a prática, né? Então, da mesma forma que você vai para a academia e no primeiro dia você pega lá um peso de 10 quilos e no segundo dia também você pega um peso de 10 quilos, é a mesma coisa no aprendizado de inglês. No começo, você vai sofrer um pouco para levantar aqueles 10 quilos. Aí depois, com um mês, você aumenta para 15 quilos. É a mesma coisa no aprendizado de inglês. No começo vai ser difícil para você acompanhar o áudio e o texto em inglês ao mesmo tempo. Só que quanto mais você fizer isso, com um tempo, né, ao longo do prazo, mais fácil vai se tornar esse processo. Então, o primeiro passo foi escutar o áudio em inglês 5 vezes. E o segundo passo, você vai escutar o áudio em inglês e acompanhar o texto aqui em inglês. Então, presta atenção que, se você estiver estudando pelo computador, o player de podcast ele vai subir, né, na tela. Então, qual que é a questão, né? O player flutuante aqui, ó, vai servir para você dar pause no áudio ou então voltar alguma parte. Então, essa é uma das funcionalidades exclusivas que a gente oferece aqui no nosso site. Então, quando você subir, né, o texto aqui, o player flutuante vai estar aqui para te auxiliar. E uma das coisas que eu acho bem interessante nesse player é que você pode carregar ele para onde você quiser na parte da tela. Então, se você quiser ele aqui embaixo, você pode deixar. Se você quiser ele aqui do lado, também você pode deixar.
Se você quiser ele aqui do outro lado, também. Então, basta, né, você vir aqui com a setinha do mouse, aí vai aparecer esse ícone de uma mãozinha, e aí você clica e arrasta para onde você quiser. Então, essa é uma das funcionalidades exclusivas que a gente tem aqui no site, que vai facilitar seus estudos, né? Então, imagina que toda vez você tivesse que dar o player aqui, no player principal de podcast, descer a tela para baixo, e depois, quando terminasse, você tivesse que voltar aqui de novo. Isso atrapalha os seus estudos, querendo ou não. Então, essa funcionalidade do nosso site do Player Flutuante foi pensada justamente para facilitar esse processo de estudo. Então, aqui o Player Flutuante, como eu já falei, você pode carregar para onde você quiser. Aqui para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, você carrega o Player Flutuante para onde você quiser. Geralmente eu gosto de deixar ele aqui, ó, do ladinho aqui, ó, do lado aqui direito, no meio da tela, porque facilita, né? Quando eu precisar dar o pause aqui no áudio, eu dou. Quando eu precisar voltar, eu também dou. Então facilita muito a vida, né, para quem quer estudar inglês, esse player de áudio aqui. Então, como eu falei, o primeiro passo, eu sou bem repetitivo para ficar claro qual que é o passo, viu, pessoal? Então, a repetição também de processos é bem importante para vocês entenderem. O primeiro passo foi escutar apenas o áudio 5 vezes. E o segundo passo é escutar o áudio em inglês e acompanhar o texto em inglês ao mesmo tempo 5 vezes também. Então, observa o que, né, no processo de estudar texto com áudio. A gente faz muito o quê? A gente treina muito a nossa escuta e também a leitura. Então, a primeira vez você escutou apenas o áudio 5 vezes. E a segunda vez, o segundo passo, você vai escutar o áudio 5 vezes e acompanhar o texto em inglês ao mesmo tempo. Então, pensa para você ver, no final do processo desse estudo, né, utilizando essa metodologia, você vai ter escutado o áudio 10 vezes. Então, aí você começa a observar o tanto que essa metodologia é interessante para melhorar a sua escuta. E também, com a leitura, né, você vai começar a familiarizar com como as palavras são faladas, né? Ou seja, por exemplo, uma palavra car é carro em inglês. Então, você vai saber que car é a forma como ela é falada. E quando você vê ela escrita, você vai começar a assimilar a forma escrita com a forma falada dessa palavra. Então, essa metodologia ela é bem interessante por isso. Por quê? Você começa a ligar a forma escrita de uma palavra à forma falada dela. Então, nesse segundo passo, basicamente a gente vai fazer isso. A gente vai ligar a forma como as palavras são faladas, como elas soam, né, quando elas são faladas, com a forma delas escrita. Então vamos lá, eu vou mostrar apenas uma vez para vocês compreenderem como que funciona na prática, mas vocês aí do outro lado vão fazer 5 vezes esse mesmo processo de escutar o áudio em inglês e também acompanhar o texto em inglês. Então vocês vão escutar o áudio e acompanhar esse texto em inglês. Então vamos lá na prática. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Right. Nothing without discipline. Because you give up on the slightest struggle without discipline. 100%. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Doing what you hate to do, but do it like you love it. That is a great quote. And if you can do that, you can be successful in anything. You normally are. Então, como vocês perceberam, eu escutei o áudio acompanhando com os meus olhos o texto aqui em inglês. Como eu falei, para quem está iniciando, né, os estudos no inglês, no começo vai ser muito difícil de você acompanhar o que é falado e ao mesmo tempo ler o que é falado, né? Então, isso tudo, como eu falei, é um processo. Quanto mais você ouvir, quanto mais você ler, mais você vai começar a ter a velocidade necessária para acompanhar o que é falado. Por quê? O inglês, né, digamos, o inglês da vida real, vai ter pessoa que fala rápido, vai ter pessoa que fala mais devagar, mas a diferença é que quanto mais você treinar os seus ouvidos com pessoas que falam em diferentes velocidades,
melhor você vai ficar para entender o que é falado. Então, não importa, se uma pessoa fala rápido e você tiver treinado seus ouvidos com uma pessoa que fala rápido, você vai entender. Se a pessoa fala lento, você também vai entender. Então, isso é um treino que você tem que fazer. Da mesma forma que eu expliquei lá do peso na academia, né, que você começa a levantar 5 quilos, depois 10, depois 15, mas tudo isso não é na primeira semana. Primeiro mês, 10 quilos lá, levantando peso na academia. Segundo mês, aumenta 5 quilos. Então, com o tempo, você vai ficando forte no inglês. Então, essa é a mentalidade que você precisa ter. No começo vai ser difícil fazer esse passo a passo, mas com o tempo que você for treinando, você vai melhorando a sua compreensão e a velocidade que os seus olhos conseguem ler e escutar ao mesmo tempo. Depois que você concluiu o segundo passo, a gente vai para o terceiro passo, que é o texto com tradução linha a linha. Nesse terceiro passo, é um estudo mais aprofundado, que você vai compreender em detalhes cada frase do texto. E para isso a gente vai utilizar a tradução para te ajudar a entender cada frase do texto. Por isso que chama texto com tradução linha a linha, porque você vai estudar em detalhes cada linha do texto. Então aqui a gente tem a primeira frase, né, que é falada no áudio, a gente tem a tradução e tem o áudio separado só dessa primeira frase. Então aqui de novo a gente vai estar desenvolvendo a nossa leitura, a nossa compreensão, né? Porque se você é iniciante no inglês, você não compreende o que cada palavra significa. Então a tradução vai te ajudar a compreender o que cada palavra significa. E de novo a gente tem um áudio da frase separado que você vai escutar para de novo ajudar a melhorar a sua escuta. Então no aprendizagem de idiomas, a repetição de processos, né, é muito importante, porque através da repetição você vai fixar a pronúncia das palavras, através da repetição da leitura, né, de textos, você vai fixar a forma escrita das palavras. Então a repetição no aprendizagem de idiomas ela é muito importante. Então como que funciona o estudo do texto com tradução linha a linha? É muito simples. A primeira coisa que você vai fazer é ler a primeira frase. Então aqui você não vai mais precisar do player de podcast. Você pode deixar ele aí no cantinho aqui embaixo, você pode deixar onde você quiser. Mas a gente não vai precisar mais dele nessa terceira parte do estudo. Então aqui eu vou ler a primeira frase, né? Então, I don't care how good you are in anything. If you don't have discipline, you ain't nobody. Então, quando você lê a primeira frase, você provavelmente não vai saber como que essas palavras escritas elas são pronunciadas, né? Por isso que você tem o áudio dessa frase aqui, dessa primeira frase. Então, para você saber como que essas palavras são pronunciadas, basta você escutar o áudio dessa frase. Então, vamos escutar aqui. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Então eu escutei a primeira vez. Eu não entendi. Então o que você faz? Escuta outra vez. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Então você vai escutar no máximo umas 5 vezes cada frase. Não escuta mais do que isso, porque senão vai ficar muito cansativo e demorado o seu processo de estudo. Então aqui como a gente já escutou 5 vezes o áudio na primeira parte, 5 vezes na segunda parte, já são 10 vezes. Então eu recomendaria que o máximo que você pode escutar o áudio de cada frase seria 5. E o mínimo 3 vezes, para você pegar o detalhe da pronúncia da frase inteira. E aqui você vai começar a fazer o quê? Você vai comparar o texto em inglês com a tradução. Então, por exemplo, aqui, I don't. O que significa I don't? Aqui, don't significa eu não. Então seria não me importa o quão bom você seja em qualquer coisa. Então o que você vai fazer nessa parte? Você vai utilizar tanto o Google Tradutor para te ajudar
com detalhes de cada palavra que você não entendeu. Então faz de conta que você pensa assim, ó, em inglês, I é eu, don't seria não, care seria não se importar, nesse contexto, não se importar, também pode ter o significado de cuidar. Então a tradução aqui, ela serve para te dar um auxílio nos seus estudos, para te ajudar a compreender o que tá sendo falado em inglês. Mas não significa que você não vai precisar de outros recursos externos para te ajudar a compreender essa frase. Então aqui você vai precisar, por exemplo, utilizar o Google Tradutor, dicionários tipo Cambridge ou Oxford, para te ajudar a compreender aquelas dúvidas que só você vai ter. Ou seja, cada pessoa que vier aqui estudar no site do Inglês com Pensadores tem um nível de inglês diferente, tem um nível de dificuldade diferente. E não dá para mim, como criador, né, do projeto, adaptar todo esse conteúdo às diferentes necessidades de cada pessoa. Então, aí entra a parte de você saber como estudar e também entender como que você aprende melhor. Então, o estudo é a questão de você ser autodidata. A pessoa que é autodidata nos estudos, tanto de idiomas, de programação e de qualquer outro assunto, ela compreende como que ela aprende melhor. Então, aqui eu dou um suporte necessário para te ajudar a compreender que essa primeira frase aqui, ela significa: não me importa o quão bom você seja em qualquer coisa. Se você não tiver disciplina, você não é ninguém. Ou seja, essa frase aqui, em inglês, quando traduzida para o português, ela significa isso. Mas, por exemplo, se você quiser saber o que significa só a palavra don't, o que você vai fazer? Você vai lá no Google Tradutor. Então, vamos lá no Google Tradutor. Você vai vir aqui no Google Tradutor e vai utilizar o Google Tradutor para te auxiliar nas suas dúvidas que só você tem. Por quê? Deixa eu fechar essa aba aqui. Por que eu falo isso? Cada pessoa tem um nível diferente de inglês e também um nível de dificuldade diferente. Se você é mais iniciante, você vai ter muito mais dificuldade do que uma pessoa que já está no nível intermediário. E como criador do projeto, como eu falei anteriormente, eu não consigo criar um conteúdo que é específico para cada necessidade de cada pessoa. Então eu preciso criar um conteúdo que é mais geral, para as necessidades básicas de todas as pessoas. Então por isso que tem a frase em inglês e a tradução dessa frase. Não tem como eu colocar aqui no site a tradução de cada palavra separado. Então esse é um processo que você mesmo precisa fazer. Por isso que eu falo que para estudar inglês, você precisa ter dedicação, ter disciplina e também realmente querer aprender inglês. Porque tudo que você vai aprender na vida exige um esforço que você precisa colocar para ter um determinado resultado. Se você não está disposto a ter um esforço inicial para ter o resultado que você deseja no futuro, então você realmente não vai querer aprender essa coisa. Então aqui eu já estou oferecendo um material de qualidade para você começar a aprender inglês. Então aqui tem a frase em inglês, tem o áudio, tem a tradução dessa frase, mas se você quiser saber a tradução de cada palavra, não seria muito trabalhoso e também seria inviável ter um projeto onde eu colocasse a tradução de cada palavra aqui para vocês. Então se você quiser saber, por exemplo, o que significa care, você vem aqui, copia a palavra, vai aqui no Google Tradutor, seleciona inglês, cola aqui a palavra em inglês e seleciona português. Então você vai ver o que? Care significa cuidado, mas também pode significar atenção, cautela, carinho, preocupação. Ele pode apreciar, desejar, importar-se. Ou seja, por que que aqui na tradução eu não coloquei só I don't care?
Por que eu não coloquei? Aqui o Google está me falando que significa cuidado. Ou seja, o Google está falando que a tradução mais comum da palavra care é cuidado. Mas aqui no site, I don't care, tá? Não me importa. Por quê? Como eu já expliquei anteriormente, cada palavra em inglês ela tem diversas traduções que são possíveis dependendo do contexto, ou seja, da situação que a palavra é utilizada. Então, para esse contexto, para essa situação onde a palavra care foi utilizada, ela não tem o significado de cuidar, mas sim o significado de importar-se. Então, como você utiliza aqui, ó, as traduções podem ser separadas por substantivo e também verbo. Então, aqui, ó, o importar-se. Aqui, nesse contexto, a palavra care, ela aparece como um verbo. E esse verbo, a tradução dele seria importar-se. Então, quando eu falo que você precisa ser autodidata, é isso. Você ser autodidata é você buscar as suas dúvidas, buscar as respostas para as suas dúvidas, sem ter um professor para estar aqui do lado te explicando. Ah, tá vendo? Ó, care, nesse contexto, não significa cuidado, significa importar-se. Então, quando você é autodidata, você utiliza outras ferramentas disponíveis, como o Google Tradutor, para te ajudar a encontrar a resposta. Então, nessa terceira parte, como eu falei, é um estudo que vai ser bem detalhado, vai ser bem profundo e que vai exigir mais tempo e também dedicação. Então, aqui você vai observar em detalhes. Ah, I don't care how good you are in anything. If you don't have discipline, you ain't nobody. Ah, tá, não importa quão bom você seja em qualquer coisa. Se você não tiver disciplina, você não é ninguém. Essa é a tradução. Mas o que significa anything? Ah, deixa eu ir lá no Google Tradutor e ver o que significa essa palavra. Aí você cola aqui, você vê que anything significa nada, ou qualquer coisa, ou algo. E dessa forma, estudando linha a linha o texto em inglês, você vai aprendendo inglês. Então você vem aqui, estuda a primeira linha, você vem, estuda a segunda linha, e você vai fazer isso até terminar o texto. Observe que às vezes eu faço algumas notas gramaticais, ou seja, sempre que eu vejo que tem alguma coisa que eu percebo que as pessoas que estão iniciando não vão entender, eu venho aqui e faço essa nota explicativa, né? Por exemplo, os americanos têm a palavra because, que significa porquê. Só que geralmente eles pegam essa palavra because e eles encurtam ela, né? Eles falam a forma abreviada da palavra. Então, because seria cause. Então, por exemplo, aqui, ó, o Mike Tyson, né, ele falou you're nothing without discipline. Cause, ou seja, because. Na forma curta, na forma padrão, o Mike Tyson deveria ter usado a palavra because. Só que na forma informal, né, dos americanos falarem inglês, eles utilizam cause. Então, cause you give up under the slight struggle without discipline. Então, observa que muitas vezes tem umas palavras que são bem difíceis de você compreender no começo. Por quê? Aqui, o Mike Tyson, como eu falei, deveria ter utilizado a forma because, a palavra because, se ele estivesse falando na norma culta da língua, do inglês. Mas como ele está numa conversa mais informal, ele falou cause, que significa because. Então, quanto mais você estuda inglês, mais você vai pegando esses detalhes do idioma. Então, geralmente eu faço algumas notas, né, relacionadas a essa questão de gramática, ou então quando é alguma expressão eu também faço, para ajudar vocês. Mas o trabalho bruto mesmo de você entender o que significa o texto vai ser sua responsabilidade, não minha responsabilidade. A minha responsabilidade nesse projeto é tentar trazer um material de estudo de qualidade que facilite o processo para vocês aprenderem inglês. Porque quando eu comecei a aprender inglês, esse tipo aqui de material aqui que eu estou oferecendo para vocês na internet, nesse nível de detalhe, de cuidado,
com essa estrutura de funcionalidade, por exemplo, esse player aqui, ó, não, eu fiquei pelo menos 1 ou 2 semanas pesquisando uma maneira que eu poderia implementar um player semelhante a esse. Por quê? Na primeira semana eu tentei descobrir como que eu faria para criar um player desse tipo aqui. Então depois foi procurando, fazendo pesquisa, aí eu consegui achar esse player que eu falei, nossa, putz, esse player é ideal para as pessoas que vão começar a estudar inglês utilizando essa metodologia de texto com áudio. Então toda essa estrutura que eu pensei aqui no site para vocês é a estrutura que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a aprender inglês. Então aqui eu estou oferecendo uma coisa de qualidade, realmente. Eu coloco muita atenção nos detalhes, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, porque realmente tudo isso que eu estou integrando para vocês é o que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a aprender inglês. Então eu coloco muita atenção nos detalhes e também em toda a estrutura, né, em todo o material gratuito que eu ofereço para vocês. E eu sempre penso assim, não é porque é gratuito que eu vou fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Não. Justamente ao contrário. É porque é gratuito que eu vou fazer uma coisa bem feita para as pessoas realmente aprenderem de forma gratuita. E eu sempre levo a sério tudo que eu falo. Quando eu falo gratuito, realmente é gratuito. Você pode entrar nos últimos 20 episódios do podcast e ver lá que não vai ter nada cobrando de você, não vai falar assim, pague tal preço para estudar o material. Não. Todo o material aqui é gratuito, tem qualidade, eu faço as coisas com muita atenção, com dedicação, para oferecer um material de qualidade para quem realmente quer aprender inglês. Então você vai vir, né, vai ler a primeira frase aqui, vai olhar a tradução e escutar o áudio dessa frase umas 3 vezes no mínimo e 5 vezes no máximo. Quando você terminar de estudar esse texto linha a linha, então você acabou o seu estudo. Você não vai estudar 5 vezes nessa etapa novamente. Então na primeira etapa você escuta o áudio 5 vezes, na segunda etapa você escuta o áudio e lê o texto em inglês ao mesmo tempo 5 vezes, e na terceira etapa você vai estudar o texto linha a linha. Então, como eu falei, lê a primeira linha em inglês, lê a tradução, escuta o áudio, procura as palavras aqui no Google Tradutor que você ficou com alguma dúvida. Então você vai fazer essa primeira etapa, a terceira etapa, apenas uma vez. Estuda cada frase individualmente até o final do texto. Terminou de estudar o texto inteiro? Pronto, você não precisa repetir essa terceira etapa 5 vezes de novo. Faz apenas uma vez. Então eu espero que tenha ficado bem claro. E aí o quarto passo que você vai fazer depois de ter estudado essas 3 etapas é o que? Você vai repetir o áudio de cada frase. Então você vai de novo, né, utilizar texto com tradução linha a linha, essa estrutura, né, e você vai fazer o que? Você vai repetir o áudio. Se você for iniciante, você vai pensar assim, mas a minha pronúncia vai ser ruim, vai ficar muito estranho. Gente, como eu já falei no começo, tudo é ruim. No começo da academia, você não levanta 30 quilos, você levanta 5 quilos e ainda vai fazer muito esforço para levantar 5 quilos. Então, tudo na vida é um processo. A primeira vez vai ser ruim, horrível, sua voz vai ser péssima. A segunda vez vai melhorar um pouco. A terceira vez vai melhorar um pouquinho mais. E quanto mais você repetir esse processo, melhor você vai ficar. E aqui nessa quarta etapa, né, que é de melhorar a sua pronúncia, ou treinar a sua pronúncia, você vai fazer de novo 5 vezes no máximo e 3 vezes no mínimo, que você vai repetir cada frase. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai escutar o áudio dessa frase, dessa primeira frase aqui, e ler ao mesmo tempo. Então, escuta o áudio e lê essa frase ao mesmo tempo, prestando bastante atenção em como cada palavra ela é pronunciada. Então, vamos lá. Só um teste para vocês entenderem essa quarta etapa. I don't care how good you are in anything, you don't have discipline, you ain't nobody. Então, beleza. Então, eu vou repetir essa frase agora
E qual que é o seu dever, né? Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? É tentar pronunciar essa frase o mais próximo da versão original. Por isso que eu falo que você precisa prestar bastante atenção no que a pessoa está falando. Então, para prestar atenção, é importante que você leia a frase ao mesmo tempo que você escuta. Então, beleza, vamos lá, vamos tentar. I don't care how good you are in... Ó, tá vendo que eu dei uma travada? Quer dizer que eu preciso treinar mais essa parte. I don't care how good you are in anything. If you don't have discipline, you ain't nobody. Tá vendo? Observa que a primeira vez que eu pronunciei essa frase não foi perfeito. Mesmo eu já estando estudando inglês há 3 anos. Então, tudo é um processo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que não gosto muito de conversar em inglês. Então, é uma questão que eu pratico pouco a minha fala. Então, através desse processo, vai ajudando você a melhorar a sua fala. Então, vamos lá. I don't care how good you are in anything. If you don't have discipline, you ain't nobody. Tá vendo? A segunda vez já deu uma melhorada. E quanto mais você for praticando a sua pronúncia, né, a sua fala, melhor, mais fluido você vai ficando. Então, essa quarta etapa, essa é a importância da quarta etapa. É te ajudar a ganhar essa fluidez quando você vai falar. Então, aí você vai praticando cada frase separadamente. Então, vamos lá de novo, essa aqui. Nothing without discipline. Because you give up on the slightest struggle without discipline. Então, você pode escutar quantas vezes você achar necessário, no máximo 5 vezes, que nem eu já falei, e repetir cada frase 5 vezes também no máximo. Então, observa para você ver, nesse processo de estudo, quantas vezes você já escutou o áudio em inglês, quantas vezes você já leu e quantas vezes você vai repetir. Observa que o ciclo ele é completo, ou seja, ele abrange a escuta, a leitura, a pronúncia, o aprendizado de novas palavras. Então é um ciclo, essa metodologia de texto com áudio, ela é um ciclo bem completo que te ajuda, utilizando o mesmo material, estudar várias habilidades. Aqui no caso, você não está ainda, né, praticando a sua escrita, né? Então, para praticar a escrita, você utiliza outras metodologias. O foco da metodologia de texto com áudio é te ajudar a melhorar a sua escuta, a sua pronúncia e também a leitura e aprender novas palavras. Então, vamos lá de novo, de exemplo, né, para vocês. Nothing without discipline. Because you give up on the slightest struggle without discipline. You're nothing without discipline. Because you give up under the slightest struggle without discipline. Então, a primeira vez foi, ok. Vamos tentar de novo. You're nothing without discipline. Because you give up under the slightest struggle without discipline. Aí, se você achou que ficou parecido, ficou semelhante, não cai na ideia de perfeição. Não precisa ficar perfeito igual a pessoa falou, né? Você precisa ficar similar. Tenta chegar o mais próximo possível, mas não fica preso. Faz de conta que você tentou e ficou mais ou menos a sua pronúncia. Você não precisa ficar assim, nossa, não ficou perfeito. Não, ficou próximo? Beleza, vai para a próxima frase. Então vamos lá para a próxima frase. Vamos pegar essa aqui. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Então observa que eu repeti 3 vezes para me escutar, para me pegar esses detalhes. E agora eu vou repetir. Discipline is doing what you... tá vendo? Travei. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Então, ficou mais ou menos. Vamos tentar de novo. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Então, observa que a primeira foi ruim, a segunda foi ok, e aí você vai melhorando. Tudo é questão de prática. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Discipline is doing what you hate to do, but do it like you love it. Observa que quando ele fala you hate, observa que ele coloca como posso falar, uma maneira meio de raiva, tá vendo?
Discipline is doing what discipline is doing what you hate to do. Vamos lá, para vocês perceberem essas... Quando eu falo nuances, né? Nuances, essas questões que você pega de sentimento. Discipline is doing what you hate to do, but do it like... Então é interessante vocês tentarem pegar essa questão emocional também quando vocês forem pronunciar as frases. E isso você vai fazer até o final do texto, né? Então você terminou, né, de pronunciar cada frase de 3 a 5 vezes. Então aí seu estudo desse material acabou. O que eu recomendo para vocês fazerem? É muito importante que vocês estudem o material e ao mesmo tempo façam anotações, tanto no caderno quanto num aplicativo de anotação, tipo Word. Então você escolhe onde que você vai fazer as anotações. Por quê? Você precisa fazer anotações daquilo que você estuda, para caso algum dia você precisa revisar esse material que você estudou, você já ter anotado tudo o que você estudou, para tirar o quê? As suas dúvidas. Então, quando você estiver fazendo o estudo, né, desse material, faça anotações. Então, por exemplo, care significa cuidado, significa importar. Você pode anotar frases também de exemplo. Então é muito importante que você faça anotações tanto no caderno quanto no aplicativo para você revisar. No aprendizado de idiomas é muito importante que você faça a revisão daquilo que você estudou anteriormente. Por que é importante você revisar? Porque tudo aquilo que você não revisa, o seu cérebro vai esquecer ao longo do tempo. Então você sempre precisa estudar e revisar para não esquecer tudo que você aprendeu. Então você precisa revisar essa frase aqui para você não esquecer as palavras que você aprendeu. Então tudo que você estuda é sempre esse processo de você aprende, você revisa para não esquecer. Se você aprende e você não revisa, você esquece. E aí você sempre vai ficar nesse ciclo, né, de estuda, esquece e depois volta a estudar de novo. Por isso que a revisão é muito importante. Você estuda, revisa e mantém essa revisão frequente, né, para o quê? Para você passar todas essas palavras, frases para sua memória de longo prazo. Então, por exemplo, quais são exemplos de memórias de longo prazo? O nome da sua mãe, o nome do seu pai, o nome do seu cachorro, as memórias que você tem da sua infância. Tudo isso são exemplos de memória de longo prazo. Ou seja, sempre que você pensa no nome de sua mãe, sempre que você vê sua mãe, você lembra do nome dela. Por quê? Porque esse é um exemplo de memória de longo prazo. Então, quando você vai aprender um idioma, é importante você revisar aquilo que você aprendeu para você passar tudo isso que você estudou anteriormente para sua memória de longo prazo. Então, todas essas palavras que você aprendeu, o seu objetivo com a revisão é passar ela para memória de longo prazo. Para isso, né, você pode anotar no caderno e revisar de vez em quando, pode anotar no Word ou em algum aplicativo semelhante, ou então você pode utilizar um aplicativo chamado Anki. Esse aplicativo chamado Anki é um aplicativo que te ajuda a revisar informações. Então você pode utilizar tanto para aprender idiomas, para estudar programação e outras coisas assim. Esse aplicativo ele utiliza um método chamado repetição espaçada, que basicamente o que esse aplicativo ele faz? Faz de conta que ele te mostra essa frase aqui, essa primeira frase. E ele te mostra lá e você precisa lembrar do significado dessa primeira frase. Caso você acerte o significado dessa frase, então você clica lá no botão de certo. E aí ele vai te mostrar essa frase só daqui uma semana. Caso você erre essa frase, ele vai te mostrar daqui a 2 dias. Por quê? Porque o aplicativo considera que a sua memória para essa frase aqui não está boa. Ou seja, você tem dificuldade para lembrar do significado dessa frase. Ou seja, em vez dele te mostrar essa frase daqui a uma semana, ele te mostra daqui a 2 dias. Por quê? A revisão em períodos de curto espaço, ela vai te ajudar a relembrar mais facilmente
de tudo que você estudou anteriormente. Então, um aplicativo que chama Anki, você vem aqui no Google e digita Anki. E aí vai abrir o site, né, que é esse aqui, ó, Anki. E esse é o aplicativo, né? Esse é o site do aplicativo. E aí você faz download, instala no seu computador, instala no seu celular. Também para você aprender, né, como que utiliza esse aplicativo, você vem aqui no YouTube. E aí você vem aqui e digita na busca do YouTube como instalar o Anki. E aí vai aparecer diversos vídeos aqui. O vídeo que eu recomendo é esse aqui, ó. Curso de mineração de sentenças, aula 3, como instalar e configurar o Anki, que é do professor Mário Vergara, que é o criador, né, dessa metodologia de texto com áudio. E também ele explica nesse vídeo como instalar o Anki e como utilizar ele em detalhes. Então, assista esse vídeo se você quiser utilizar o Anki, né? Utilizar esse aplicativo nos seus estudos. Caso você não queira utilizar o Anki nos seus estudos para fazer a revisão do material que você estudou, você pode utilizar um caderno e de vez em quando dar uma lida, né? Para você revisar aquilo que você estudou. Mas não se esqueça, é muito, muito importante que você revise tudo aquilo que você estudou. Porque aquilo que você não revisa, o seu cérebro, a probabilidade dele esquecer é muito alta. E aí, se você esquece, você sempre vai ficar nesse ciclo de estuda, aprende, não revisa e esquece. Aí você, o que está adiantando o seu tempo para estudar, né? Você está perdendo tudo aquilo que você estudou. Por isso que é muito importante revisar aquilo que você estudou. Então, são esses os passos, né, utilizando a metodologia de texto com áudio, que eu recomendo, que é a metodologia que eu peguei ela, né, que eu aprendi ela com o Mário Vergara, e que eu dei uma melhorada nela, justamente porque eu utilizei tanto, né, esse player aqui para ajudar, eu também utilizei essa questão, né, de separar o áudio de cada frase para você estudar em detalhes. Então eu fiz algumas adaptações na metodologia que eu aprendi com o Mário Vergara, justamente porque quando eu estudava inglês, tinha alguns sites que utilizavam essa metodologia, só que a estrutura que eles utilizavam no site não era ideal para uma pessoa que está começando a aprender inglês. Então tudo isso que eu fiz aqui no site do Inglês com Pensadores foi para te ajudar e facilitar os seus estudos. Porque em vez de você perder tempo mexendo no site, procurando material, aqui eu já ofereço uma estrutura e materiais de qualidade para você só chegar aqui e estudar inglês. Então, basicamente, são esses os 4 passos, né? O primeiro passo, escutar o áudio em inglês. O segundo passo, escutar o áudio e acompanhar o texto em inglês. O terceiro passo, estudar o texto linha a linha, né? Frase por frase, a frase em inglês, a tradução, e escutar o áudio. E o quarto passo, que é praticar a pronúncia, né? São esses 4 passos que você precisa fazer, né, para estudar esse material. E também tem um 5º passo. E qual que é esse 5º passo? Depois que você veio aqui, né, estudou o primeiro episódio, aí faz de conta que você estudou o segundo episódio, o que você vai fazer? Por que a gente tem um podcast, né, onde a gente disponibiliza os áudios de cada material que você vai estudar? Justamente para você escutar como se fosse um podcast, e escutando esse podcast vai te ajudar a melhorar a sua escuta ainda mais e fixar todo o conteúdo que você estudou aqui nesse material. Por isso que a gente tem um podcast. Então, se você for lá no Spotify, você vai conferir que no podcast a gente tem o áudio de cada episódio para você escutar. Então, por exemplo, aqui no site, quando a gente vem aqui na parte de episódios, observa que a gente já está no episódio 20. Então, quer dizer que são o quê? 20 materiais que você pode vir aqui no site e estudar o texto em inglês, o texto com a tradução linha a linha e escutar o áudio. E aqui no Spotify, no Google Podcast e também na Apple Podcasts,
a gente disponibiliza o áudio que você vai estudar aqui no site para você escutar como se fosse um podcast. E escutando esse podcast, o que vai te ajudar a escutar esse áudio desse podcast? Vai te ajudar a melhorar a sua escuta, porque você vai estar repetindo esse áudio para o seu cérebro, né, compreender aquilo que você estudou anteriormente. E ao mesmo tempo que você escuta, você também vai estar revisando de forma auditiva, né, todas as palavras e também a forma como elas são pronunciadas. Então aqui a gente já tem 20 áudios que são correspondentes aos episódios, né, que a gente tem aqui no site. Episódio 20, episódio 20. Então quer dizer que aqui a gente já tem 20 áudios para você escutar. Então faz de conta que você veio aqui no site, estudou o primeiro episódio com o Mike Tyson. Então você fez os 4 passos que eu te ensinei. E qual que é o 5º passo? O 5º passo é você vir aqui no Spotify, criar uma playlist na sua conta do Spotify, do Google Podcast ou da Apple Podcast. Você cria lá, por exemplo, uma playlist textos com áudio que você estudou. E aí você vai fazer o quê? Você vai baixar o primeiro episódio na sua playlist, né, do seu Spotify, do seu Google Podcast ou Apple Podcast, e vai salvar esse primeiro episódio que você estudou lá nessa playlist. E o que você vai fazer? Sempre que você tiver tempo livre, você vai escutar esses áudios que você já estudou. Então, por exemplo, faz de conta que você estudou esse primeiro episódio do Mike Tyson, aí você veio aqui no site, você estudou esse segundo episódio aqui da Danica, e aí o que você vai fazer? Você vai salvar o primeiro episódio do Mike Tyson na sua playlist e o segundo episódio. E sempre que você tiver tempo livre, por exemplo, você está na fila do banco, não tem nada para fazer, o que você faz? Você pega os episódios dessa playlist que você baixou e começa a escutar. Ou então você está lavando louça, o que você faz? Você começa a escutar os episódios dessa playlist que você salvou. Por quê? Escutando esses áudios, você vai estar fazendo o quê? O processo de repetição. E através da repetição é como se você estivesse fazendo a revisão de forma auditiva de tudo que você estudou. Então, pensa assim, você estudou, né, o texto aqui, você aprendeu várias palavras, você aprendeu a forma como essas palavras são pronunciadas, e escutando o áudio, esse podcast, você vai estar revisando de forma auditiva todas essas palavras e frases que você estudou aqui no site do Inglês com Pensadores. Então é um processo. Aí você vai escutar todos os episódios que você estudou. Lembre-se sempre que você estudar um episódio aqui no site, então faz de conta, né? Você estudou Mike Tyson e Danica Patrick. Aí você vem aqui no Spotify, baixa esses 2 episódios, salva na sua playlist e sempre que você tiver tempo livre, você vai escutar esses áudios. E fazendo isso, você vai estar revisando tudo que você estudou anteriormente aqui no site. Então a lógica é sempre essa. Você vem aqui no site, estuda um episódio, terminou de estudar esse episódio, vem aqui no Spotify ou no aplicativo de podcast que você utiliza, cria uma playlist, salva o episódio que você estudou nessa playlist e começa a escutar esse áudio no tempo livre que você tem. Então faz de conta que você foi passear com o cachorro. Vai passear com o cachorro e escuta esse áudio. Aí você veio aqui e estudou Danica Patrick, material no site. Baixa esse episódio na sua playlist. Estudou o material com Steve Jobs, a mesma lógica. Terminou de estudar? Vem aqui e salva o episódio do Steve Jobs na sua playlist. Então, sempre que você tiver tempo livre, você vai estar repetindo esses episódios do podcast. Quando que você vai poder parar de escutar esses áudios aqui do podcast? Você vai parar de escutar esses episódios aqui que você já estudou lá no site quando você começar a entender por volta de 90%. Então faz de conta que você estudou, né, esse primeiro material aqui do Mike Tyson e aí você começa a escutar o episódio aqui do podcast no Spotify no seu tempo livre.
Aí no começo você está entendendo por volta de 25%. Aí depois você começa a estudar, entender um pouco mais, tipo 30%, 40%. Aí você se pergunta, como que eu vou saber que eu entendo por volta de 40%? Isso não dá para ter uma métrica exata, mas, por exemplo, você pode utilizar o texto como base. Então vamos aqui no Mike Tyson. Faz de conta que você está escutando esse podcast aqui do Mike Tyson, e aí você está escutando, e aí você vem aqui no texto e você percebe o quê? Que você já consegue entender só o áudio falado, sem consultar o texto, mais da metade dele. Então, por exemplo, você escuta o áudio aqui, e aí depois, por curiosidade, você vem aqui no texto e escuta o áudio e lê o texto ao mesmo tempo. E aí você percebe o quê? Eu já entendo mais da metade do texto, só escutando o áudio. Então, a probabilidade é que você já entende o quê? Mais de 60%, por volta de 70%. Quando você, por exemplo, escutar só o áudio e vier aqui no texto e observar que você já entende, sei lá, todas essas frases aqui, menos essas últimas duas frases aqui, provavelmente você já entende por volta de 80%, 90% do áudio inteiro. Quando você chegar nesse nível de compreensão só escutando o áudio, quer dizer o quê? Que você já pode pegar esse texto aqui, ó, esse áudio aqui do Mike Tyson, e excluir ele da sua playlist. E aí vai ser sempre um processo, né, que você vem aqui no site, estuda um episódio novo, por exemplo, você vê e estuda o Mike Tyson, aí você vem, baixa e adiciona na sua playlist. Veio, estudou Danica Patrick, aí você vem de novo no Spotify, baixa o episódio e adiciona na sua playlist. Aí você vem, estuda Steve Jobs, você vem no Spotify, baixa o episódio, adiciona na sua playlist. E aí beleza, aí depois que você estuda o material, o seu único trabalho diário, assim, no seu dia a dia, vai ser escutar esses áudios aqui do Spotify que você já estudou lá no site, no seu tempo livre. Então, que nem eu já expliquei, fila de banco, passear com o cachorro, lavar louça, indo para o trabalho no ônibus, põe esses áudios e fica escutando. É através da repetição desses áudios que você vai melhorar a sua escuta, ou seja, tudo que as pessoas falam para você, e ao mesmo tempo você vai internalizar as frases e as palavras que você já aprendeu anteriormente. E também vai ser um processo, né? Então faz de conta que aí você vem aqui no site e estuda esse episódio aqui da Sarah Blankley. Então você estuda, você vem no Spotify e adiciona o episódio dela na playlist. E aí você já passou, sei lá, tipo uma semana que você só está escutando esse áudio do Mike Tyson na sua playlist. E você já entende por volta de 90%. O que você vai fazer? Você vai pegar esse áudio aqui e vai excluir da sua playlist. Por quê? Porque você já tem uma compreensão muito alta nesse áudio. Então não faz sentido você ficar escutando um áudio de forma repetitiva que você já entende. É melhor você excluir ele e dar espaço para você escutar, dar espaço, né? Dar tempo para você escutar os outros áudios que ainda você não compreende por volta de 90%. Então essa é a lógica, você vai sempre estudar um texto no site, vir no Spotify, baixar esse áudio que você estudou lá no site para sua playlist e ficar escutando esse áudio de forma repetitiva no seu tempo livre até que você entenda por volta de 90%. Então, como eu expliquei, para você saber o quanto que você está entendendo, a porcentagem que você está entendendo de um áudio, você utiliza o texto como base. Então, o Mike Tyson, que eu já expliquei. Você vem aqui no site. Primeiro, você escuta só o áudio. Beleza. Depois, você vem aqui no site, escuta o áudio e acompanha o texto. E aí você vai ter uma métrica. Tudo que é falado no áudio, eu entendo isso tudo aqui, ó, que está grifado aqui de verde. Só não entendo essa frase aqui.
Então quer dizer que você já tem basicamente 99, 95% de entendimento só do áudio quando você escuta ele. Então quer dizer que você já entende 90%. Então você pode excluir já esse áudio aqui da sua playlist do Spotify. Porque, como eu já falei, não faz sentido você escutar um áudio que você já entende a maior parte dele. Seu foco sempre está em quê? Escutar aquilo que você não entende para você entender. E a partir do momento que você já entende algo, o seu foco vai estar sempre em quê? Buscar novos áudios, né? Estudar novos materiais para você ir aumentando o seu nível de compreensão. Então, isso é um treino. É um treino mesmo de academia, literalmente. Por quê? O Mike Tyson, ele fala de um jeito muito rápido. Já a Danica, ela fala de um jeito mais pausado, de uma forma mais clara. O Steve Jobs, ele já está no meio termo. Ele fala de uma forma não muito lenta e não muito rápida. E também fala de uma forma bem clara. Então, cada pessoa aqui de cada episódio, ela tem a sua própria maneira de falar. E fazendo esse treino, você está preparando o seu ouvido, né, a sua escuta, para situações que você vai encontrar na vida real. Quando você viajar, quando você for trabalhar numa empresa no exterior. Então, por isso que eu caio tanto nessa questão de você utilizar materiais reais para estudar ou ir aprender inglês, né? Por isso que no Inglês com Pensadores a gente utiliza materiais 100% reais, de pessoas reais falando inglês. Então esses seriam 5 passos que você precisa fazer para estudar textos com áudio, né? Utilizando essa metodologia de textos com áudio. Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a como estudar, pode deixar aqui nos comentários do YouTube, que eu vou estar explicando para vocês, tirando a dúvida de vocês. Se também você quiser me acompanhar lá no Instagram, tirar suas dúvidas mandando mensagem por lá, pode mandar. Eu vou estar auxiliando todo mundo que realmente quer aprender inglês. Porque esse é o meu objetivo, tornar o aprendizado do inglês de forma mais acessível para aquelas pessoas que não têm dinheiro, às vezes não têm condição, às vezes não tem muito tempo. Então, meu principal propósito é tornar o aprendizado de inglês de forma mais acessível para quem realmente quer aprender inglês. Presta atenção que eu sempre coloco ênfase na palavra realmente, porque eu quero ajudar aquelas pessoas que realmente querem aprender inglês sozinhas e que não dão desculpas. Porque eu gosto de pessoas disciplinadas, que têm muita dedicação e vontade. Porque tudo isso que eu estou fazendo vai impactar a vida de vocês e, ao mesmo tempo, é uma forma de contribuir com a sociedade. Né? Por quê? Quando eu fui aprender inglês, eu utilizei materiais que outras pessoas ofereceram de forma gratuita para mim. Isso é meio óbvio. Né? Se eu aprendi inglês sozinho, eu aprendi de forma gratuita. E eu aprendi utilizando materiais gratuitos que outras pessoas disponibilizaram para mim. Então, sempre tem um propósito. Eu não faço nada por nada. Sempre tem um propósito, tem um porquê. E eu acho muito importante estar ajudando outras pessoas, porque se eu ajudo você hoje, no futuro você pode ajudar outras pessoas. Então, isso sempre é como se fosse um ciclo. Eu ajudo você, aí amanhã, no futuro, quando você tiver aprendido inglês, você vai e ajuda outra pessoa. E é isso que a gente pode construir juntos. A gente sempre constrói juntos. A gente nunca constrói nada sozinho. E qualquer pessoa que fala que construiu tudo que ela tem na vida dela sozinha, eu não respeito tanto. Porque, querendo ou não, a gente nunca constrói nada sozinho. Por exemplo, esse computador que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo, foi uma pessoa, sei lá na China que montou ele, por exemplo. Se não fosse essa pessoa, eu não teria esse computador para estar gravando esse vídeo. Então, como que a gente constrói tudo sozinho? Não tem muita lógica, né? Por exemplo, o feijão e o arroz que eu como todo dia,
se não fosse uma pessoa que foi lá no campo, que plantou, que arou a terra, que regou, se não fosse essa pessoa eu não teria a oportunidade de comer feijão com arroz. Então a gente não constrói nada sozinho. Então é essa mentalidade que eu trago para esse projeto, né? Porque não é só sobre aprender inglês, é sobre a gente trazer aprendizados, lições de vida. E agora também eu vou mostrar para vocês um pouco mais do site. Então eu mostrei como que a gente estuda, né, utilizando essa metodologia, e eu vou mostrar o restante do site para vocês. Então a gente tem essa parte de episódios, né, onde vocês encontram todo o material didático de estudo para vocês estudarem. A gente tem a parte de entrevistas, ou seja, eu faço entrevistas com pessoas que têm alguma relação com idiomas. Então eu fiz uma entrevista com o Felipe Teixeira, que ele é tradutor, foi um episódio muito bacana. Eu disponibilizo os episódios tanto no Spotify, no Google Podcasts, também na Apple Podcasts e também no canal do YouTube. Se você vier aqui, ó, e pesquisar inglês com pensadores, você vai achar o nosso canal lá no YouTube. E aqui no canal do YouTube tem tanto vídeos, né, onde eu dou dicas para quem quer aprender inglês, quanto a playlist. Olá pessoal, tudo bem? Quanto a playlist com essas entrevistas que eu faço. Então tem aqui, ó, a entrevista que eu fiz com o Felipe e também a entrevista que eu fiz com o Gabriel Noah. E a minha intenção é no futuro trazer mais entrevistas com outras pessoas para vocês aprenderem como outras pessoas aprenderam inglês ou também como aprenderam outros idiomas. Então, qual que é o propósito também do projeto? É mostrar que não existe uma única maneira de aprender inglês. Por exemplo, esse método que eu mostrei aqui para vocês no site, utilizando textos com áudio, é uma maneira de aprender inglês. Mas existem outras pessoas que aprenderam inglês de formas diferentes. Então, através dessas entrevistas, eu mostro para vocês outras maneiras que as pessoas aprenderam e que vocês podem ter como inspiração. Então, Felipe Teixeira é um tradutor, trabalha já com tradução há mais de 10 anos, morou na Colômbia, morou em Portugal, então é uma entrevista muito bacana. Tem o Gabriel Noah, que aprendeu inglês, começou a aprender inglês sozinho com 9 anos de idade. Hoje em dia ele é professor de inglês, ele estuda turco e também estuda italiano de forma autodidata. Então, aqui, através dessas entrevistas, vocês vão aprender várias coisas que são muito interessantes. Voltando, né, aqui no site a gente tem a parte do blog, que por enquanto ainda tem apenas aquele texto de como aprender inglês sozinho em 2022, mas futuramente eu quero estar criando outros textos abordando cada habilidade do inglês, né, de forma separada, ou seja, são 4 habilidades principais no inglês que a gente tem. Tem a escuta, tem a leitura, tem a pronúncia/conversação e também tem a escrita. No futuro eu quero criar outros textos aqui no blog explicando de forma detalhada como estudar, como praticar, sites e outros recursos que vocês podem utilizar para praticar, né, e desenvolver essas habilidades. Aqui a gente também tem a parte de equipe, que é todas as pessoas que ajudam o projeto Inglês com Pensadores a existir, né? Então tem eu, que trabalho principalmente na parte de tradução e criação de conteúdo, tanto no YouTube quanto no Spotify, edição dos podcasts, a questão das traduções, também edição dos vídeos. E também tem a Indianara Cristina, que ela entrou, né, no projeto recentemente e a gente já está produzindo alguns conteúdos que vão entrar no ar a partir desse mês de setembro, outubro mais ou menos. E a Indianara, ela vai, sendo a segunda integrante do projeto, né, da nossa equipe, ela vai falar principalmente sobre assuntos relacionados à mentalidade, né, à psicologia.
Então, por exemplo, às vezes as pessoas têm muito bloqueios, né, de aprendizado. Então, muitas pessoas acreditam que não têm capacidade de aprender sozinhas. Então, isso é um bloqueio mental que a pessoa tem. Então, a Indianara vai entrar no projeto para criar conteúdo relacionado a essa parte psicológica e também de mentalidade. Então, a nossa equipe, por enquanto, só tem eu e a Indianara, mas a gente também está aceitando pessoas que queiram entrar no projeto e contribuir de forma voluntária, por enquanto, com o projeto, porque a gente ainda não tem uma renda com o projeto, né? É um projeto realmente gratuito e voluntário para ajudar as pessoas a aprender inglês de forma gratuita. Mas no futuro a gente tem planos, né, de acrescentar melhorias e também manter o projeto gratuito e ao mesmo tempo acrescentar novas funcionalidades e materiais onde a gente vai poder tornar o projeto rentável, ou seja, manter o projeto rentável financeiramente, mas mantendo essa mesma filosofia de oferecer materiais gratuitos e de qualidade para quem quer aprender inglês sozinho. Então, a filosofia básica do projeto, olha isso que a gente escreveu aqui em cima no site, né? Nessa parte da equipe. Acreditamos na colaboração entre pessoas, ou seja, aqui a gente já tem duas pessoas colaborando nesse projeto, eu e a Indianara. Unindo valores, ou seja, a gente é um projeto que tem muito valor, ou seja, uma filosofia, um propósito, respeito às pessoas. Então a gente tudo tem isso de unindo valores, ou seja, eu estou unindo os meus valores com os valores da Indianara. Se vocês descerem um pouco aqui mais embaixo, a gente tem a parte de no que acreditamos. Então aqui você pode ler depois com mais tempo se você quiser, as coisas que a gente acredita. Então isso aqui não está à toa no site. Realmente, isso tudo que está aqui escrito na parte de coisas que acreditamos faz parte do projeto, faz parte da essência, do respeito que a gente tem às pessoas que vão entrar aqui no site e vão começar a estudar inglês e que acredita na proposta do projeto Inglês com Pensadores. Isso tudo aqui não está à toa, não está escrito para fazer propaganda ou para deixar o site bonitinho. Isso tudo realmente faz parte da filosofia e do propósito e dos meus valores como um ser humano que acredita na educação. Isso tudo aqui realmente não está à toa e não está escrito aqui de forma da boca para fora, se eu posso dizer, aqui no site. Então tudo isso aqui é uma coisa que eu acredito, que a Indianara também compartilha e é uma coisa que a gente vai levar para o futuro do projeto. Então isso aqui, todas essas coisas que eu escrevi aqui, que nós acreditamos, são como guias que é como se fosse um mapa que vai guiar a gente no nosso caminho, né? Então, quanto mais o projeto vai evoluindo, isso aqui vai ser uma guia, vai ser uma filosofia que a gente vai trilhar para a gente não seguir por um caminho que seja errado, ou seja, aquele caminho que vai fugir daquilo que a gente acredita. Por isso que está escrito aqui desde o começo desse projeto, para quê? Para servir como guia. E apesar de ser um projeto novo, a gente quer ter desde o começo toda uma filosofia bem estruturada, valores que a gente acredita bem estruturados, porque eu sempre acreditei que qualquer empresa, qualquer projeto que não tenha valores bem definidos desde o começo, tem grande probabilidade de no futuro, quando essa empresa ou esse projeto crescer, sair do caminho que não era aquele caminho ideal ou que foi planejado desde o começo. Então, por isso, quando você tem esse mapa desde o começo, ele ajuda a gente a seguir por um caminho que não vai tirar a gente do propósito principal. Então, os nossos propósitos são esses aqui, que você pode ler depois, se você tiver curiosidade. Mas são realmente coisas que a gente acredita, e como é uma coisa gratuita,
A gente realmente não faz nada de qualquer jeito. A gente coloca muito empenho, a gente faz as coisas com muita dedicação. Porque realmente não é só porque as coisas é de graça que a gente vai fazer uma coisa de qualidade duvidosa e sem comprometimento. Não, esse projeto não é qualquer projeto. A gente vai fazer as coisas direito, mesmo que a gente produza menos conteúdo, a gente vai produzir menos conteúdo, mas mantendo a mesma qualidade e sempre melhorando a qualidade daquilo que a gente produz. O nosso foco nunca vai estar em quantidade, porque sempre que você produz algo em quantidade, geralmente a qualidade cai. E nosso foco sempre está na qualidade acima da quantidade. Então, essa também é uma filosofia e um propósito que a gente tem dentro desse projeto. Então, nosso time ainda é pequeno, mas ele, como eu sempre vou falar, é um time de pessoas extraordinárias. É pequeno, mas tem pessoas com um grande propósito, com grande vontade e grande potencial, porque qualquer pessoa que entra num projeto que de forma voluntária, que não está rendendo dinheiro, digamos assim, que vem aqui, que faz as coisas acontecerem, é uma pessoa extraordinária, porque a pessoa não está pensando no dinheiro como principal coisa, ela tem o propósito acima do dinheiro. Então a Indianara foi uma pessoa que entrou aqui, né, no nosso time e que eu tenho muito respeito por ela e que eu tenho certeza que ela vai agregar muito na vida das pessoas. Então, como eu falei, né, acreditamos na colaboração entre pessoas, unindo valores. Valores são aquilo que a gente acredita, são os nossos ideais, tanto como projeto e como um negócio no futuro, né, maior. E unido conhecimentos, ou seja, eu entrei aqui nesse projeto, né, eu criei esse projeto tendo a base de aprendizado de idiomas muito forte, que foi uma coisa que eu me dediquei muito nos últimos 3 anos, que é sobre como que se aprende um idioma. Então eu foquei muito nessa parte psicológica de como que se aprende um idioma, como que se estrutura o aprendizado de idiomas, e depois entra em Indianara com toda a expertise dela, né, toda a experiência dela na área de psicologia, e ela vai trazer todo esse conhecimento sobre psicologia e mentalidade aqui para o projeto. Então, de novo, né, a gente está unindo conhecimentos. Meus conhecimentos na parte de idiomas e a Indianara na parte de psicologia. Então, todo mundo sempre sai ganhando quando a gente une conhecimentos e valores. Como ferramentas, e continuando aqui, né, unindo valores e conhecimentos como ferramentas para criar projetos inovadores e de grande impacto social. Ou seja, eu entendo que valores, ou seja, aquilo que a gente acredita, e também aqueles conhecimentos que a gente tem, quando a gente une essas duas coisas, a gente pode utilizar como ferramentas. Ou seja, pensa no martelo. O objetivo do martelo é ajudar a pregar o prego em alguma superfície, seja na parede, na tábua, alguma coisa assim. Então, o martelo é uma ferramenta que cumpre um objetivo de pregar o prego em algum lugar. Então, os nossos valores, aquilo que a gente acredita, e também aqueles conhecimentos que a gente tem, por exemplo, ao longo da vida, eu sempre aprendi sobre design, sobre escrita, e também depois eu desenvolvi essa paixão por idiomas, né? Então, todos esses conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha vida me ajudaram a chegar nesse ponto da minha vida, né? Que é ter criado esse projeto. Então, eu utilizei todos os conhecimentos que eu tenho e valores como ferramenta, ou seja, todos os meus conhecimentos e valores são martelo para criar projetos inovadores e de grande impacto social. Ou seja, o martelo está cumprindo a função dele de pregar o prego na parede ou na tábua. Ou seja, todo o meu conhecimento e valores está cumprindo qual objetivo?
o objetivo de ajudar as pessoas a aprenderem inglês sozinhas, tornar o conhecimento e o aprendizado e a educação acessível àquelas pessoas que são carentes, ou seja, que não têm dinheiro para pagar por um curso, que não têm dinheiro para pagar por um professor. Então, esse é o grande impacto que você tem quando você une valores e conhecimentos para criar projetos que sejam inovadores e de grande impacto social. Por que impacto social? Quando eu utilizo a internet, várias pessoas, não só da minha cidade, do meu bairro, mas do Brasil inteiro ou do mundo, podem vir utilizar a internet para acessar meu site e aprender inglês através do meu site. Por isso que eu falo de grande impacto social, porque você não impacta só uma pessoa ou um determinado número de pessoas. A partir do momento que eu tenho esse projeto na internet, eu posso impactar milhares de pessoas, milhões de pessoas ou até bilhões de pessoas. E essa é a filosofia principal desse projeto. Tornar o conhecimento acessível às pessoas e também mudar a vida das pessoas. Por quê? Através do inglês, a pessoa pode conseguir um trabalho melhor em outro país, pode conseguir uma nova profissão, a pessoa pode se tornar tradutor, pode, sei lá, trabalhar com transcrição de vídeos no YouTube e aumentar a renda dela. Ao mesmo tempo, quando você aprende inglês, a sua qualidade de vida, tanto intelectual quanto financeira, melhora, porque você pode ter a oportunidade de trabalhar em outro país. Então, são várias possibilidades que podem te ajudar na sua vida. Então, essa é a transformação que o inglês pode causar na sua vida, né? E esse projeto do Inglês com Pensadores traz essa transformação na vida das pessoas. Além disso, todo esse aprendizado que a gente tem com essas pessoas aqui, né? Cada pessoa aqui em cada episódio te ensina uma coisa. E você, estudando através desse material, você vai sempre aprender uma coisa nova, uma lição de vida, que você pode utilizar na sua própria vida. Então você nunca vai estar só estudando inglês, você sempre vai estar aprendendo inglês e aprendendo extraordinárias lições de vida. Então esse é um projeto que tem um propósito também muito de desenvolvimento pessoal, de você desenvolver a sua mentalidade. Então aqui a gente tem a nossa parte de equipe, né? Você pode entrar aqui depois, ler com calma, em detalhes, tudo aqui. Se você também quiser entrar para o projeto de forma voluntária, você pode clicar aqui nesse botão Quero Conversar. Aí você vai ser redirecionado lá para o Instagram, onde a gente vai poder conversar, né? Você vai poder conversar comigo, o Oli, aqui, e a gente troca uma ideia, ver como que você pode contribuir com o projeto de forma voluntária. E no futuro, se tudo se desenvolver bem, né, a gente pode começar a discutir sobre a contratação e ganhos também financeiros, porque todo mundo que contribui, né, no início do projeto também vai ter o seu valor reconhecido no futuro, caso o projeto evolua, é claro. Então, se você quiser participar desse projeto, aqui tem a oportunidade para a gente conversar. E aqui também no site você tem a parte de pesquisar. Então, caso você queira pesquisar alguma coisa aqui, ó, por exemplo, como a gente ainda tem pouco conteúdo, ainda vai ter poucos resultados aparecendo aqui na pesquisa. Mas se você pesquisar, por exemplo, aplicativos, e aí ele já te mostra conteúdos aqui no site que tem a palavra aplicativos. Então, através aqui da pesquisa, você pode encontrar algum assunto que você tenha interesse. E aqui em cima, né, você tem os ícones para o Instagram, para o YouTube e também para o Spotify. Voltando aqui na página inicial, quando você clica aqui no botão inscrever-se, você encontra um link para as diversas plataformas que o podcast está disponível. Então a gente está disponível no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, mas também a gente está disponível em outros
sites e aplicativos, como Amazon Music, Anchor, Castbox, Castro, Deezer, iVoox, Player FM e vários outros aplicativos que, caso você não utilize o Spotify, ou o Google Podcast, ou Apple Podcast, você pode vir aqui, né, nesse botão aqui, ó, clica em inscrever-se, e aí aqui basta você clicar no, por exemplo, Castbox. Faz quando você não utiliza o Google, nem a Apple, nem Spotify, mas utiliza o Castbox. Você clica aqui e você vai ser redirecionado para o site ou aplicativo no seu celular, onde o podcast Inglês com Pensadores está disponível. Então, todos esses sites e plataformas a gente está disponível. E aqui na página inicial, né, que nem eu falei, você pode depois conferir outros detalhes. Bem, pessoal, o vídeo de apresentação do projeto foi esse. Foi bem longo, mas eu quis fazer uma coisa com bastante detalhes, né, para mostrar o tanto que a gente está empenhado, a gente está colocando muita dedicação, tanto nos conteúdos, né, criar um conteúdo de qualidade para quem quer aprender inglês, também na estrutura do site. Então a gente está fazendo as coisas com muita dedicação, com muita qualidade, para ajudar quem quer realmente aprender inglês de forma sozinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar tanto no Instagram, por mensagem, pode deixar comentários no YouTube, que eu vou estar sempre disponível para ajudar quem quer realmente aprender inglês. Eu já estou com a voz um pouco rouca, né, como vocês podem perceber, e qualquer dúvida, né, deixa em qualquer lugar desses que eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado e seja bem-vindo ao Inglês com Pensadores, que é um podcast que tem o propósito de criar para pessoas e junto das pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse projeto ele valoriza a sua opinião. Se você tiver uma opinião construtiva e pensar assim, nossa, eu tenho uma ideia que talvez poderia ser implementada lá no Inglês com Pensadores. As nossas portas sempre vai estar abertas para esse tipo de pessoa que quer dar opinião de forma construtiva. Ou seja, você tem alguma coisa que acha que vai agregar ao projeto? A gente sempre vai estar disponível para te escutar. Por isso que eu falo que é um projeto que vai criar para pessoas junto das pessoas. Então, quando eu falo junto das pessoas, é que a gente está disponível para escutar o que você tem a dizer. E quando eu falo criar para pessoas, é que a gente sempre vai ter o foco não no dinheiro, mas nas pessoas. Ou seja, criar um conteúdo de qualidade, criar uma estrutura no site de qualidade para atender às necessidades de aprendizado de cada pessoa que quer aprender inglês. É claro que nem sempre a gente vai poder atender a todas as necessidades específicas de cada pessoa. Mas se tiver uma necessidade, por exemplo, que você tenha, outra pessoa também tenha e outra pessoa também tenha, a gente vai fazer um esforço de estar implementando uma melhoria para sanar essa necessidade de estudo que uma maioria de pessoas tenha, né? Porque não tem como também a gente implementar mudanças drásticas só por causa uma pessoa tem aquela determinada necessidade, né? Ou dificuldade. Porque isso também porque o site, tudo isso que a gente produz tem alguns custos financeiros que, dependendo da mudança que a gente tem que fazer aqui no site, dependendo dessa mudança que a gente for fazer, né, o valor pode ser muito alto. Então a gente sempre está disposto a escutar, mas também não quer dizer que a gente vai atender a todas as sugestões. Mas fiquem sabendo que a gente sempre está com as portas abertas para escutar vocês. E também que a gente vai criar conteúdos e também novas funcionalidades aqui no site, pensando em ajudar vocês que querem aprender inglês. Acima de qualquer coisa que seja dinheiro, porque normalmente o que eu vejo é projetos e empresas que começam com foco no dinheiro.
E às vezes, quando você começa com foco no dinheiro, seu foco vai ser sempre estar em quê? Em ganhar dinheiro. Nunca o seu foco vai estar em criar um produto ou um serviço que atenda aos seus clientes ou aos seus usuários. Usuários geralmente é o nome que a gente dá às pessoas que utilizam um aplicativo, um serviço e etc. Mas geralmente o foco nunca está nas pessoas e sim ou em ganhar dinheiro ou no produto, mas nunca está nas pessoas. Então, por exemplo, não adianta o meu foco sempre estar em criar um conteúdo de qualidade e etc., se eu não escuto quais são as necessidades que as pessoas têm em relação ao material didático que eu estou oferecendo. Então faz de conta que você pensa assim, nossa, talvez lá no Inglês com Pensadores o material didático podia ser assim, podia ser assado. Então se você tem alguma ideia, basta falar com a gente que a gente vai estar analisando a sua proposta para implementar no projeto. Porque se eu ofereço alguma coisa que não faz sentido para a maioria das pessoas, o próprio propósito do projeto não tem resultado nenhum, entende? Porque eu vou estar oferecendo algo que as pessoas não precisam, que elas não têm necessidade. Então, se você me fala aqui quais são as suas necessidades, eu vou poder entender melhor como eu posso utilizar os meus conhecimentos para estar ajudando vocês. Bem, pessoal, por hoje é isso. A gente se vê tanto no YouTube quanto lá no Instagram.